Oi gente, meu nome é Amanda, hoje vou contar o caso de Diana Kerr. Diana Maria Kerr Lopes Pinel nasceu no dia 12 de abril de 1998 em Madrid, na Espanha, filha de Juan Carlos Kerr e Diana Lopes Pinel. Tinha 18 anos na época dos fatos e morava em Pozuelo de Alarcón, que era uma comunidade em Madrid. Ela nesse momento morava com sua mãe e sua irmã, chamada Valéria, de 16 anos. Nesse momento os pais já estavam divorciados há praticamente 4 anos. Pelo que eu entendi, a relação da mãe com a Valéria, a filha mais nova, era muito conturbada, haviam muitas brigas, muitas discussões, muito desencontro de opinião. Inclusive foi dito que a Valéria chegou em algum momento a ser internada por conta de uma crise de ansiedade que ela teve em decorrência de uma briga com a mãe. Agora sim, essa relação das duas eu não tenho muita informação sobre, porque apenas é dito que elas não tinham uma boa relação, principalmente a mãe com a Valéria, elas não se davam muito bem, viviam brigando, mas eu não sei exatamente porquê, o que acontecia. Apenas é dito que elas não tinham uma boa relação. Mas isso não impediu que as três saíssem de férias no verão de 2016, algo que elas faziam com frequência, elas costumavam viajar bastante. Eu não sei se eu já falei, mas a família era considerada rica, era de classe média alta ou classe alta, que tinha esse costume de viajar. Então, nada foi diferente naquele ano. Em 2016, elas foram para um povoado chamado de A Pobra do Caraminhão, que ficava na zona costeira de uma região chamada de A Corunha, na Galiza, que naquele ano tinha pouco mais de 9.200 habitantes. Então, assim, era uma cidadezinha, um povoado mesmo, um lugar muito pequeno que ficava na zona costeira, era um lugar de praia, no verão. Elas foram para lá passar as férias, como de costume. Lá elas curtiram as férias, ficaram lá curtindo como faziam todo ano. E no dia 21 de agosto, aproximadamente às 9h30 da noite, a mãe da Valéria levou ela para uma praça no centro desse povoado, onde haveria um festival chamado de Carme dos Pincheiros, que aparentemente é uma festa muito familiar, que é algo relacionado com religião. É uma festa religiosa, mas não só religiosa. É como se fosse... Se você é daqui de Salvador, é como se fosse a lavagem do Bonfim. Parecida, não é exatamente como a lavagem do Bonfim, mas é algo assim. É uma festa religiosa, mas não só os religiosos vão. É uma festa normal. As pessoas vão pra lá pra curtir as danças, as músicas. Não necessariamente fazem parte daquela religião. Algo parecido com isso. Mas de qualquer forma era uma festa familiar, não tinha nada demais. A mãe levou ela para esse lugar para elas encontrar com alguns amigos e foi o que ela fez. Chegou lá, se encontrou com algumas amigas e ficou lá nessa festa por algum tempo. Eu não tenho muita informação da Diana enquanto ela estava nessa festa. A única informação que eu tenho dela lá é que por volta das 1h21 da madrugada a mãe manda uma mensagem para ela perguntando que horas ela voltaria para casa, e ela responde essa mensagem dizendo que ficaria lá por mais algum tempo, que mais tarde voltaria para casa. Aproximadamente às 2h20 da madrugada ela resolveu voltar para casa a pé e sozinha, só que para ela naquele momento não parecia nada demais, porque o chalé em que a família estava ficava a cerca de 15 minutos do local do festival. Ela não achou nada demais, ela teria apenas que seguir uma linha reta até chegar no chalé em que a família estava. Entretanto, em uma parte desse percurso não havia iluminação, mas ainda assim ela não viu problema e resolveu voltar para casa. Então ela se despede das amigas que estavam nesse festival. É dito que em algum momento ela encontra um outro conhecido na saída do festival, fala com esse conhecido e depois segue seu caminho sozinha até o chalé. Por volta das 2h40 da madrugada, ela manda uma mensagem para sua amiga via WhatsApp dizendo que tá com medo porque tem um cigano chamando por ela ali numa rua escura, onde só tava ela. Esse cara começou a chamar ela ficou apavorada e mandou mensagem pra amiga. Essa amiga manda mensagem pra ela perguntando o que ele tá falando, e ela responde: Morena, vem aqui. Essa amiga chega a mandar uma outra mensagem pra ela às 2h43, mas a Diana já não responde. A partir desse momento, o sinal de celular da Diana é captado por diversas torres de telefone, de celular, indicando que ela estava seguindo em direção ao vilarejo de Taragonhã, que ficava a cerca de 15 minutos de Podra, que era o povoado em que a família dela estava. É dito que o sinal do celular dela chega nesse vilarejo às 2h58 da madrugada. Pela manhã, aproximadamente às 8h30, quando a mãe da Diana percebe que a filha não voltou para casa, ela fica desesperada e vai diretamente para a delegacia. Lá, a princípio, eles acreditavam que ela tinha apenas fugido de casa devido a depoimentos de algumas testemunhas que garantiam que a Diana tinha brigado com a mãe e com a irmã, mas essa informação foi prontamente negada pela família, que insistia na ideia de rapto. Devido às mensagens que ela trocou com a amiga, a família acreditava que ela tinha sido raptada. Durante as investigações, a polícia interrogou cerca de 200 pessoas, principalmente pessoas que tinham antecedentes relacionados à violência sexual e tráfico de drogas. Inclusive, nesse momento, o assassino da Diana foi investigado, mas ele passou batido na investigação da polícia e ninguém
foi preso. Nesse momento, a família da Diana virou alvo da mídia e da opinião popular, principalmente por conta de boatos criados sobre a relação da mãe com as filhas e das acusações de crimes cometidos entre os membros da própria família. Acusações de violência contra a mulher que teriam sido cometidas do pai contra a mãe da Diana, a maus tratos supostamente cometidos pela mãe para as filhas, principalmente com a Valéria, a filha mais nova, o que acabou acarretando para a mãe a perda da guarda da filha em setembro de 2016. A opinião popular acusava a mãe de ter alguma coisa a ver com o desaparecimento da filha e a mídia chegou a insinuar que as roupas que a Diana usava no momento do ataque justificariam o acontecido. Então, assim, foi uma situação ridícula. A mídia simplesmente deitou e rolou nesse caso. Foi extremamente sensacionalista, deu atenção a coisas que não mereciam atenção. Infelizmente, a família passou por muitos processos judiciais. Eu só citei aqui dois, que tinha sido a violência contra a mulher e os maus tratos, mas houveram outros que acabou insuflando ainda mais a mídia a inventar coisas sobre a família, o que acabou fazendo com que a população praticamente condenasse a família pelo desaparecimento da Diana. O celular da Diana foi encontrado no rio de Aruosa, cerca de 2 meses depois do seu desaparecimento, no mesmo lugar onde o sinal de celular havia sido perdido. Posteriormente foi descoberto que alguém tentou desbloquear o celular por cerca de 6 vezes antes de jogá-lo no rio ainda ligado. O caso chegou a ser arquivado em abril de 2017 por falta de provas e só foi reaberto em 25 de dezembro de 2017 quando uma outra mulher foi vítima, dessa vez de uma tentativa de sequestro e estupro. Uma menina de 18 anos que estava nas proximidades aonde o celular da Diana havia sido encontrado relatou que um homem tentou estuprar e sequestrar ela, tentando forçar a entrada dela no porta-malas do carro dele, a ameaçando com uma faca, mas ela reagiu, gritou, lutou com ele. É dito que os vizinhos ouvem e saem na porta das casas, o que faz com que o agressor se assuste, entre no carro e vá embora. Então essa menina vai até uma delegacia e faz um retrato falado. Na mesma hora, a polícia já suspeita de uma pessoa chamada de José Henrique Abuin, apelidado de El Chico, que havia sido anteriormente interrogado pelo desaparecimento da Diana. Esse suspeito tinha antecedentes por tráfico de drogas e tentativa de estupro feita pela irmã gêmea da mulher dele, que posteriormente essa mulher retirou a acusação, mas ele tinha na sua ficha criminal violência sexual e a relação com o tráfico de drogas. E então os policiais interrogaram a mulher do José, que se chamava Rosário Rodrigues, que já havia sido anteriormente interrogada para o caso do desaparecimento da Diana e que naquele depoimento ela havia dito que o marido dela passou o dia de 22 de agosto de 2016 com ela, que ele estava o tempo inteiro com ela, que ele dormiu com ela, que ele não saiu de casa. Só que nesse outro depoimento ela nega o que ela havia dito no caso da Diana e revela que o marido não estava com ela no dia 22 de agosto de 2016, que ele tinha saído à noite e só voltou às 4 da manhã e que ela não fazia ideia de onde ele estava naquele período de tempo. Ela foi presa por ter fornecido o álibi falso para o marido, mas logo foi liberada. A polícia havia descartado ele como suspeito anteriormente porque, além da mulher dele na época ter confirmado o álibi, ter dito que ele estava com ela e que ele não foi para lugar nenhum naquele dia, o carro dele foi visto por uma câmera de segurança em uma rodovia, que era a rodovia que a Diana tinha passado, só que com horário diferente do horário que a Diana passou por ali. Se eu não me engano, a Diana passou, 15 minutos depois ele passou, de acordo com o horário nas câmeras de segurança. Só que posteriormente foi descoberto que o horário da câmera de segurança dessa rodovia estava errado. Haviam 15 minutos de atraso. E só depois disso, e só depois da confirmação de que o horário estava errado e da mulher ter retirado o álibi, a polícia conseguiu ter material suficiente para ligar o José ao desaparecimento da Diana. Ele só foi preso no dia 29 de dezembro e interrogado no dia 30. Só depois de saber que a esposa havia retirado o álibi dele e já havia sido liberada, ele confirma que ele realmente tinha responsabilidade no desaparecimento e morte da Diana. Nesse momento, ele deu várias versões sobre a motivação do crime. Primeiro, ele disse que havia ido ao festival para roubar a gasolina dos feirantes que estavam lá. E aí a Diana viu, ele ficou com medo da Diana denunciar ele para a polícia, porque ele já havia sido preso e ele não queria ficar preso novamente. E aí, por isso, ele matou ela. Num segundo momento, ele disse que tinha atropelado acidentalmente a Diana, ficou com medo e escondeu o corpo. E por fim, ele disse que tentou colocar a Diana dentro do carro dele, mas ela reagiu e ele resolveu estrangulá-la. Em 31 de dezembro de 2017, depois de 497 dias desaparecida, durante uma reconstituição de crime, o corpo da Diana foi finalmente localizado.
Ele foi encontrado a menos de 200 metros de distância da casa do assassino, numa fábrica abandonada dentro de um poço submerso a mais de 8 metros de profundidade. O corpo foi amarrado a 2 blocos para impedir que ele flutuasse, mas um laudo pericial confirmou que o corpo ficou pelo menos 20 dias flutuando porque larvas de moscas foram encontradas no cabelo da Diana. Então acredita-se que ele colocou ela em algum lugar ou no próprio poço por algum tempo, depois tirou ela desse lugar, amarrou os blocos e jogou ela dentro do poço. Não se pôde confirmar se ela sofreu violência sexual devido ao péssimo estado de conservação do corpo, já que ela ficou há quase 500 dias submersa, mas o acusado afirmou ter tentado estuprá-la, mas alegou não ter conseguido. Acredita-se que ele usou alguma coisa para cometer esse ato, mas não se sabe, não foi possível comprovar que ela havia sido estuprada. Em 1º de janeiro de 2018, ele foi preso provisoriamente sem direito à fiança, tendo sido internado na prisão de Teixeiro, na região de Corunha, e ao longo do tempo ele foi diversas vezes remanejado para outros presídios por conta de ameaças que ele sofria dos outros presos, e em 2020 ele foi condenado à prisão permanente sujeita à revisão, o que é algo parecido com a prisão perpétua, mas ao longo do tempo ele tem direito a revisar essa pena para ver se ele pode ter a liberdade condicional. Mas pelo que eu entendi, é muito difícil ele conseguir ter essa revisão de pena e mais difícil ainda ele conseguir ter a liberdade condicional aprovada. Além dele não poder se aproximar ou entrar em contato com a família da Diana e ter de pagar cerca de 130 mil euros a cada um dos pais e 40 mil euros à irmã da Diana. No julgamento, ele disse que a intenção não era cometer a violência sexual e negou mais uma vez ter abusado da Diana. Entretanto, amigos e pessoas próximas a ele disseram que esse era sim um comportamento dele e que ele frequentemente era visto assediando meninas mais novas, sempre de uma forma muito invasiva e agressiva. Para a tentativa de sequestro e estupro da menina que fez o retrato falado, que fez com que o caso da Diana voltasse a ser investigado, ele foi condenado em abril de 2019 a 5 anos de prisão. Pelo que eu entendi, provavelmente ele vai passar o resto da vida dele preso. O caso de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, agradeço se você chegou até aqui. Esse vídeo foi muito difícil de fazer, esse sem dúvida foi o vídeo mais difícil que eu fiz aqui até hoje em relação a apurar os fatos, né? Foi muito difícil de eu confirmar tudo que eu trouxe aqui pra vocês e de achar informação sobre o caso da Diana. Eu espero ter conseguido retratar exatamente o que aconteceu com ela. E é isso, não esquece de clicar no gostei, se inscrever aqui, vocês sabem como isso é extremamente importante, não tenho como colocar em palavras o quão importante isso é, então faça. Se você puder, se você tiver alguém que você saiba que vai gostar desse tipo de conteúdo, envie esse vídeo pra essa pessoa, ajude, faça, apoie quem tá no início. Eu agradeço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!